Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como instalar fãs e outros componentes ARGB que tem aquele conector de 3 pinos 5 volts endereçável. Nas placas-mãe que não tem esse conector ARGB de 3 pinos 5 volts e também como fazer a instalação naquelas placas-mãe que tem apenas o conector RGB de 4 pinos 12 volts. Muitas pessoas perguntaram nos comentários dos vídeos como fazer essa instalação e a maior dúvida é se dá para conectar esse conector ARGB de 3 pinos 5 volts no conector de 4 pinos 12 volts da placa-mãe. O conector RGB de 12 volts ele é completamente diferente do conector de 3 pinos 5 volts. Então não dá para conectar aqui o de 3 pinos no conector de 4 pinos. Não é só o conector aqui da placa-mãe que é diferente, a voltagem também é diferente. O de 5 volts aqui a voltagem é 5 volts e o de 12 volts a voltagem é 12 volts. O conector de 5 volts ele não vai encaixar aqui no de 12 volts, mas mesmo que você consiga encaixar, se você conectar um componente 5 volts nesse conector de 12 volts, provavelmente ele vai queimar, porque a voltagem aqui é bem maior do conector. Mas tem duas opções de conseguir instalar os RGB de 3 pinos 5 volts nas placas-mãe que não tenha o conector de 5 volts ou que tenha apenas esse conector de 12 volts. A primeira opção seria esse conversor RGB. A segunda opção é um pouco melhor, mas depois eu já mostro para vocês. Esse conversor RGB está custando R$ 54,00 no AliExpress. Eu vou deixar o link para a compra desse conversor aí na descrição do vídeo. Aqui no anúncio do conversor RGB tem certinho aqui como fazer a instalação dele, ó. Tem um cabo para conectar naquele conector RGB de 4 pinos 12 volts da placa-mãe. E nesse mesmo cabo aqui também tem um conector para conectar num cabo SATA da fonte de alimentação do computador. E aqui nesse conversor tem várias saídas aqui. Tem saída de 4 pinos 12 volts, tem saída VDG e tem também aquela saída de 3 pinos 5 volts. Então usando esse conversor você conseguiria conectar todos os fãs ARGB de 3 pinos 5 volts nessa saidinha aqui do conversor e conseguiria controlar os efeitos de RGB dos fãs e dos componentes aqui pelo software de RGB da placa-mãe. Porém, na minha opinião, não vale a pena usar aqui esse conversor RGB, porque você vai conectar todos os seus fãs ARGB de 5 volts nesse conversor. Porém, esse conversor ele vai estar instalado num conector RGB de 4 pinos 12 volts. Então, os efeitos que você vai conseguir ter nos seus fãs de 5 volts vai ser esse tipo de efeito aqui, ó. Usando aquele conversor RGB, você não vai conseguir ter esse tipo de efeito, ó, que mistura aqui as cores. Nem esse tipo de efeito aqui, ó, que também mistura as cores. E nem esse tipo de efeito aqui, ó. Mesmo tendo aqui os fãs ARGB, você não vai ter os efeitos ARGB, que mistura aqui as cores nos fãs. E também não vai conseguir aqui ter esse tipo de efeito, ó, que mistura aqui todas as cores. Você vai ter apenas esse tipo de efeito. O fã aqui ele vai até mudar de cor, porém ele vai mudar de cor todos os LEDs do fã ao mesmo tempo. Então, quando ficar aqui amarelo, vai ficar todos os LED amarelo. Quando ficar verde, vai ficar todos os LED verde. Quando ficar azul, vai ficar todos os LED azul. Ele não vai misturar as cores igual aqui nesse fã, ó, porque com aquele conector RGB de 4 pinos, não dá aqui de misturar as cores. Então, mesmo que você compre um fã ARGB, se você usar aquele conversor para conectar nesse conector RGB de 4 pinos da placa-mãe, você não vai conseguir ter esse tipo de efeito. Você vai conseguir ter apenas esse tipo de efeito aqui, ó. O cooler do meu processador ele é 12 volts, então ele está aqui conectado nesse outro conector RGB de 12 volts da placa-mãe. E ele está recebendo aqui o mesmo comando do software de RGB da placa-mãe, porém ele não vai conseguir aqui mostrar os mesmos efeitos, igual aqui esse fã, ele não vai conseguir aqui misturar as cores. Então, para quem optar usar esse conversor RGB, vai conseguir controlar os efeitos dos fãs aqui pelo software de RGB da placa-mãe. Porém, com aquele conversor vai ter apenas esse tipo de efeito, que fica mudando aqui a cor dos LEDs, todos os LEDs ao mesmo tempo, ou que fica aqui os LEDs parados todos de uma cor só. Mas também tem uma segunda forma, muito melhor aqui para instalar os fãs e outros componentes ARGB nas placas-mãe que não tem o conector ARGB de 3 pinos 5 volts. A segunda opção seria instalar os fãs e outros componentes ARGB com essa controladora ARGB da Como. Essa controladora consegue controlar os efeitos RGB de vários componentes ARGB. Ela tem 10 conectores ARGB de 3 pinos 5 volts endereçável e tem 8 conectores PWM.
Tem também um controle remoto que dá para controlar os efeitos RGB, velocidade dos fãs. E se a placa-mãe não tiver aquele conector RGB de 3 pinos 5 volts endereçável, não tem problema. Você vai conseguir controlar os efeitos com essa controladora, mesmo se a placa-mãe não tiver aquele conector. Só conectando a controladora em um conector SATA da fonte de alimentação, ela já vai funcionar normalmente. Vai dar para usar todos esses efeitos RGB, controlando ali pelo controle remoto da controladora. Ela tem todos esses efeitos RGB, são vários efeitos. Eu comprei essa controladora na Shopee, tem na cor preta e também na cor branca. Quando eu comprei eu paguei R$60, agora aumentou um pouquinho. Eu vou deixar o link para a compra dessa controladora aí na descrição do vídeo. Então vou abrir aqui para mostrar o que vem aqui junto com essa controladora. Aqui dentro da caixa vem esse controle remoto. Depois eu já vou mostrar certinho as funções aqui para vocês. Vem a controladora. Aqui dentro da caixa também vem aqui todos os cabos. Então junto com a controladora vem esses 3 cabos. Esse cabo aqui é o cabo de energia da controladora. É um cabo SATA. Vem um cabo PWM. Se a placa-mãe tiver o conector PWM, dá para conectar esse cabo PWM no conector da placa-mãe. E a velocidade dos fãs vão ser controlados automaticamente pela placa-mãe. E se a placa-mãe não tiver o conector PWM, dá para controlar a velocidade dos fãs pelo controle remoto normalmente. E vem também esse cabo ARGB de 3 pinos 5 volts endereçável, que é para usar naquelas placa-mãe que tem esse modelo de conector e conseguir controlar os efeitos de RGB também pela placa-mãe. Porém, se a placa-mãe não tiver esse conector, não tem problema. Dá para controlar os efeitos de RGB aqui pelo controle remoto. Aqui dentro da caixa também vem o manual. Aqui no manual marca certinho como fazer a instalação da controladora. Ó. Marca aqui certinho como conectar cada fã, como conectar cada cabo no PC. Também como conectar a fita LED. Marca aqui certinho aqui também as funções do controle remoto. Depois já vou mostrar aqui tudo certinho para vocês. A controladora ela tem RGB aqui na parte de cima dela. E o RGB dela aqui sincroniza com o restante dos componentes que tiver conectado aqui nela. Na parte de trás dessa controladora, ela tem um ímã bem grande. Então dá para grudar essa controladora em qualquer parte de metal do gabinete. Cada lado da controladora tem 4 conectores RGB de 3 pinos 5 volts endereçável. E tem mais 4 conectores PWM. Eles vêm aqui tudo em parzinho, ó. Tem um conector RGB e um conector PWM. Outro conector ARGB e outro conector PWM. Eu gostei bastante dessa posição aqui dos conectores, porque desta forma já dá para conectar os 2 cabos que vêm do mesmo fã na sequência. Dá para conectar o cabo PWM e o cabo ARGB. Então dá para conectar 4 fãs desse lado da controladora e mais 4 fãs desse outro lado da controladora. Mas tem um conector PWM na cor vermelha, ó, que é esse primeiro conector. Esse conector PWM vermelho é para conectar o cooler do processador, porém eu não recomendo conectar o cooler do processador nesse conector. É melhor conectar o cooler do processador diretamente no conector CPU fan da placa-mãe e usar esse conector aqui vermelho também para conectar fãs. E nesse outro lado da controladora tem mais 2 conectores ARGB 3 pinos 5 volts endereçável. E tem também aqui um conectorzinho de 2 pinos, que é o conector para conectar esse cabo PWM. E do outro lado aqui da controladora tem um conector de energia. Sem esse conector aqui a controladora não funciona. Então tem que conectar esse conector aqui e conectar essa ponta num conector SATA da fonte do computador. Do lado do conector de energia tem um conector ARGB, que é para conectar esse cabo ARGB. E do lado esquerdo do conector de energia tem esse outro conectorzinho. Esse conectorzinho é para aqueles computador que tem o botão de reset. Então dá para conectar aqui o conector do botão de reset aqui nesse conector, para trocar os efeitos de RGB pelo botão de reset. E também dá para conectar um botãozinho tipo esse, ó, que tem aqui um conectorzinho com 2 pinos. Daí dá para trocar os efeitos da controladora também por esse botão. Dá para botar esse botão aqui no gabinete e trocar os efeitos da controladora por esse botão. Eu tenho muitos componentes com RGB aqui no PC, então tem bastante cabo aqui para conectar. Primeira coisa é conectar esse cabo nesse conector. Se a placa-mãe não tiver o conector RGB, não precisa conectar esse conector aqui na controladora.
Nesse conector que marca aqui o nome Reset, eu vou instalar aqui um botãozinho para mudar os efeitos aqui também por esse botão. Desse lado aqui já está tudo instalado. E nesse outro lado da controladora tem esse conectorzinho aqui também de 2 pinos. Nesse conectorzinho vai o conector PWM. Então é só encaixar esse conectorzinho branco aqui nesse conector. Essa controladora ela funciona também só com esse cabo SATA, caso não tenha aqui os outros conectores na placa-mãe. Então agora é só conectar os componentes do PC na controladora. Geralmente os fãs eles vão ter esses dois conectores. Vai ter um conector ali para controlar os efeitos de RGB. No caso aqui dos meus fãs, ele tem um conector ARGB de 3 pinos 5 volts. Tem alguns modelos de fã que eles são 12 volts. E eles têm aqui o conector de 4 pinos. Essa controladora ela não é compatível com o RGB de 4 pinos 12 volts. Nessa controladora só dá para encaixar esse tipo de conector, que é o de 3 pinos 5 volts. E os fãs também vêm com esse modelo de conector, que é o conector PWM. Esse conector aqui serve para controlar a rotação dos fãs. Para conectar os fãs aqui na controladora é bem simples. É só conectar o cabo PWM nesses conector de 4 pinos. Nesse conector de 4 pinos ele tem um quadradinho de plástico aqui na parte de baixo. Ó. Então para encaixar o cabo é só encaixar esse detalhe aqui do cabo nesse quadradinho de plástico da parte de baixo do conector. Então é só encaixar o conector nessa posição. Então nesse canto aqui eu conectei o cabo PWM. E nesse outro conector aqui eu vou conectar o cabo ARGB do fã. Aqui eu só vou virar aqui o lado do cabo para encaixar certinho ali nos pinos. Ó, e encaixar aqui no conector ARGB. Então para conectar os fãs é só esses dois conectores. Conecta aqui o conector ARGB e o conector PWM. Tem alguns modelos de fã que vai ficar sobrando esse cabo ARGB macho. Esse cabo aqui dá para colocar aqui uma tampinha. Para não ficar aqui dando contato aqui no gabinete. Ou se você tiver muitos componentes ARGB no PC, você pode usar esse cabo para conectar o conector de outro fã. Então vai ficar dois fãs conectados aqui na mesma saída ARGB. No meu caso aqui eu tenho menos de 10 componentes ARGB, então eu vou conectar um em cada saída. Não vou usar aqui dois componentes na mesma saída. Então vou só colocar aqui a tampinha para não ficar dando contato. Terminei de conectar todos os cabos dos componentes do meu PC aqui na controladora. Então eu tenho 4 fãs, então deu aqui 4 cabos PWM, conectei 2 desse lado da controladora e os outros 2 desse outro lado aqui, ó. E além dos meus 4 fãs ARGB, eu tenho mais componentes ARGB aqui no PC, então ao todo deu 9 cabos ARGB aqui conectado na controladora. Agora é só conectar o cabo SATA de alimentação da controladora, ele vai conectado num cabo SATA que sai da fonte de alimentação do PC. Para encaixar esse cabo é só olhar o lado, ele tem tipo um L aqui, ó, uma curvinha aqui na ponta do cabo. E no conector da fonte de alimentação também tem essa curvinha aqui no cabo, ó. Então é só encaixar essas duas curvinhas para o mesmo lado, que já vai conectar aqui o cabo. E para quem tem uma placa-mãe que tenha esse conector ARGB de 3 pinos 5 volts e um conector PWM, dá para conectar esses dois cabos também para sincronizar com a placa-mãe. Então se a sua placa-mãe tiver esse conector ARGB de 3 pinos 5 volts, então é só conectar esse cabo ARGB nesse conectorzinho de 3 pinos da placa-mãe. E se você tiver um conector PWM na placa-mãe e você quiser que a placa-mãe controle automaticamente a velocidade dos fãs, é só conectar esse cabinho PWM em um conector desse da placa-mãe, ó, um conector PWM. Na minha placa-mãe o nome desse conector é SHA-FAN. Tem algumas placas-mãe que o nome do conector vai ser SysFans, mas é a mesma coisa, os dois modelos de conector. Na minha placa-mãe tem dois conectores desse, tem também esse outro conector aqui, ó, SHA-FAN 2. O cabo PWM pode ser conectado em qualquer um desses conectores, pode ser conectado no SHA-FAN 1 ou no SHA-FAN 2. Para conectar o cabo nesse conector é bem simples, ele tem um quadradinho de plástico aqui na parte de trás do conector, ó. Aquele quadradinho de plástico encaixa nessa partezinha aqui do conector, ó. Então só vira essa partezinha aqui do conector para o mesmo lado daquele quadradinho de plástico. E encaixa aqui o conector. Já está encaixadinho. Liguei aqui o computador. Todos os RGB do PC eles já estão funcionando. Aqui no meu gabinete eu também tenho fita de LED. Então tá tudo conectado ali na controladora. A única coisa que não está conectada na controladora é o RGB desse cooler. Porque ele é o RGB de 4 pinos 12 volts. Então ele não funciona ali naquela controladora. O RGB dele é diferente.
E também as memórias, porque elas estão conectadas diretamente na placa. Então o cooler do processador e as memórias, eu só consigo controlar aqui pelo software de RGB da placa-mãe. Mas o restante dos componentes eu estou controlando agora pela controladora. Agora eu vou mostrar todas as funções do controle remoto e também todos os efeitos de RGB dessa controladora. O controle remoto da minha controladora ele veio sem pilha. Então caso o controle remoto da sua controladora ele não funcione, é só dar uma conferida aqui na parte de trás se ele está com a pilha. Para abrir a gavetinha da pilha é só puxar essa travinha aqui para o lado e puxar a gavetinha para fora. Daí já vai abrir aqui a gavetinha. A pilha que vai nesse controle é a CR2025. Geralmente se encontra essas pilhas nas relojoarias. Então é só botar a pilhinha nessa posição aqui na gavetinha e encaixar ela novamente aqui no controle. Nesse primeiro botão é para ligar e desligar os efeitos de RGB da controladora. Então apertando aqui uma vez vai desligar os efeitos. Apertando novamente vai ligar. Nesse botão do controle remoto vai ficar aqui mudando todos os efeitos de RGB que tem na controladora. Então vou apertar aqui nesse botão. Daí vai tocar um pouquinho esse efeito, depois já vai mudar para o próximo efeito. E vai ficar mudando aqui todos os efeitos da controladora. Então aqui já mudou automaticamente para o próximo efeito. Aqui é bem demorado aqui para trocar de um efeito para o outro. Demora aí aproximadamente 1 minuto cada tipo de efeito. Ó, já mudou novamente. Nesse outro botão aqui do controle remoto, é para escolher se quer controlar os efeitos pela controladora ou pelo software de RGB da placa-mãe. Então se você conectou o cabo de RGB da controladora aqui no conector da placa-mãe, daí se apertar nesse botão, você vai poder controlar os efeitos de RGB pelo software de RGB da placa-mãe, ou apertando aqui de novo, vai mudar os efeitos de RGB aqui pela controladora. Se a sua placa-mãe não tiver esse conector a RGB, então vou retirar aqui o conector para vocês verem o que acontece. Se não tiver o conector a RGB, você vai conseguir controlar os efeitos de RGB aqui pela controladora normalmente. Só não vai conseguir controlar pela placa-mãe. Quando apertar aqui nesse botão para controlar pela placa-mãe, simplesmente vai desligar o RGB, porque não está conectado ali o conector na placa-mãe. Então, caso você não tenha conectado ali o conector RGB na placa-mãe e você ligou a controladora e não funcionou aqui o RGB, é só apertar aqui esse botão. Talvez não tenha funcionado o RGB porque estava aqui para controlar pela placa-mãe. Ou se não ligar, você aperta aqui nesse botão de ligar e desligar o LED. Ó. Também pode ser que esteja desligado. Nesse botão Speed menos e Speed mais é para controlar a velocidade de rotação dos fãs. Porém, se você conectar o conector PWM da controladora em um conector chafã da placa-mãe, a velocidade dos fãs vão ser controlada automaticamente pela placa-mãe ou aqui pelo software da placa-mãe. Não vai dar para controlar aqui a velocidade pelo controle remoto. E se conectar o cabo PWM no conector CPU fan da placa-mãe e conectar o cooler do processador aqui nessa entrada vermelhinha da controladora, a placa-mãe vai controlar automaticamente a velocidade do cooler do processador e dos fãs. Também vai dar para aumentar ou diminuir a velocidade dos fãs pelo software da placa-mãe e também pelo controle remoto da controladora. Porém, eu não recomendo instalar o cooler do processador nessa controladora, pela possibilidade aqui de conseguir diminuir a velocidade, a ponto de o cooler parar de girar. E se você não conectar esse cabo PWM na placa-mãe, então eu vou arrancar aqui, ó. Daí você vai conseguir controlar a velocidade aqui por esse botão do controle remoto. Dá para diminuir bem a velocidade, ó. Dá para deixar ele bem lento. E dá até para parar os fãs, ó. Dá para fazer os fãs parar de girar. E dá para colocar ele numa velocidade baixa. Dá para botar ele também numa velocidade bem alta. Aqui eu gostei mais de controlar pelo controle remoto, então eu prefiro deixar esse cabo desconectado e controlar a velocidade aqui só pelo controle remoto, porque tem a opção aqui de parar os fãs quando quiser. Nesses dois botões aqui do controle remoto muda os efeitos RGB. A controladora aqui tem vários efeitos. Eu já vou mostrar aqui todos os efeitos para vocês. Só vou mostrar aqui rapidinho esses dois botões aqui, ó, que é para aumentar e diminuir o brilho dos efeitos. Então aqui eu vou diminuir o brilho, ó. Dá para diminuir aqui bem o brilho do RGB, ó, deixar bem fraquinho. E aqui aumenta o brilho.
Então dá para aumentar bem aqui o brilho do RGB, ó. E o resto aqui dos botões aqui da parte de baixo são as cores estáticas. Então aqui é vermelho, verde, azul, amarelo. Daí tem esse outro tom aqui de amarelo, laranja. Tem outro tom de laranja, outro tom de azul, outro tom aqui de azul, roxo. Tem outro tom aqui de verde, ó. E tem a cor branca. E eu conectei também esse botãozinho lá naquele conector que é para conectar o botão de reset. Então dá para trocar os efeitos de RGB da controladora também por esse botão. Então se apertar esse botão aqui vai mudar os efeitos, ó. Então dá para trocar aqui os efeitos de RGB também por esse botão. Ou se o seu gabinete tiver um botão de reset, você pode conectar o botão de reset lá naquele conector de reset da controladora. Daí vai dar para trocar os efeitos de RGB também pelo botão e também aqui pelo controle remoto. E agora eu vou mostrar todos os efeitos de RGB dessa controladora. Ela tem aqui vários efeitos. Então o primeiro efeito é esse arco-íris. Tem esse efeito aqui também, ó. Tem esse outro efeito de arco-íris que ele gira para o lado ao contrário. Tem esse outro efeito aqui tipo arco-íris também, ó, que é várias cores. Tem esse outro aqui também que é com várias cores. Tem esse daqui também, ó, com várias cores. Tem esse daqui também, ó. Esses efeitos aqui em redor do gabinete é uma fita LED ARGB. Tem vídeo dela também aqui no canal. Tem esse daqui, ó. Tem esse outro. Tem esse daqui. Esse outro efeito aqui, ó. Esse outro. Ela tem alguns efeitos aqui bem parecidos. Tem esse efeito aqui, ó. E ele fica aqui também mudando de cor. Tem esse outro efeito aqui, ó. Esse outro efeito. Esse outro efeito. Esse outro efeito. Esse daqui também. Tem esse daqui também, ó. Ele fica aqui também mudando de cor. Esse outro aqui também que é bem parecido com aquele outro, só que com outras cores. Esse outro efeito aqui. Esse. 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 Aí tem esses efeitos que fica pulsando e mudando de cor. Daí tem esse outro efeito aqui, ó. Fica mudando de cor também. Esse daqui que fica mudando de cor. Esse outro bem colorido. Esse daqui, ó, que eu acho bem legal também. Esse daqui também fica pulsando e mudando de cor. Esse outro aqui que é bem colorido também. Esse outro. Tem esse outro aqui que fica pulsando e mudando de cor também. E voltou para aquele primeiro efeito de arco-íris. Então são esses os efeitos que tem aqui na controladora. Tem uns efeitos aqui bem bonitos. Tem alguns efeitos que são repetidos. Mas tem bastante efeito. E o bom é que ela tem todos esses efeitos. Mesmo que a sua placa-mãe não tenha aquele conector RGB. Ela já tem esses efeitos na própria controladora. E os RGB aqui da controladora, eles também sincronizam ali com o restante dos componentes que estão conectados aqui na controladora. Então conforme muda os efeitos, também vai mudar aqui os efeitos na controladora. Só que é um pouco complicado instalar essa controladora ali na parte de dentro do gabinete, porque tem muito fio aqui conectado nela. Bom, e era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e, se puder, se inscreva no canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.